forma de escrever um sistema de equações lineares genérico, né? Aqui, x1, x2, até xn são as variáveis, A1, A2, A1, A12, etc., A21, A22, AM1, etc., são parte dos dados, B1, B2 até BM são, consistem em outra parte dos dados, então você tem os dados A e J e BI e as variáveis XJ, tá? Então você tem aqui um sistema de M equações e N incógnitas que generaliza aquele do exemplozinho anterior, né? E a gente vai discutir agora um pouco alguns conceitos para lidar com esses sistemas de equações lineares, tá? Então a gente vai discutir várias coisas, por exemplo, operações elementares, a forma matricial, pivoteamento, forma escada, posto, nulidade, enfim, uma porção de coisas. Então, e a primeira delas, que é o que de fato vai permitir a gente resolver esses sistemas, e não importa o tamanho deles, ou não importa se as equações são mais simples ou não, né? Mais simples que eu digo aqui no sistema linear é ter o maior número de zeros como coeficientes. Então, são as operações elementares. Então, a ideia dessas operações elementares é justamente você modificar o teu sistema sem alterar o conjunto solução, tá? Então, essa é a ideia básica das operações elementares. Você tem um sistema de equações, você transforma ele num outro, porém, num outro em que a solução, o conjunto solução, seja o mesmo. Nem crie mais soluções e nem perca soluções. Obviamente que nem sempre a gente consegue isso, né? Você, por exemplo, pense rapidamente aí na equação, só para ter um exemplo, não está aqui no slide, mas você pode até escrever aí, a equação de uma variável real, x igual raiz de x mais 2. Se você pensa nisso como uma equação a ser resolvida, você pode aplicar uma operação nessa equação aí e gerar uma outra. E a operação natural, que eu acho que desde criança você aprendeu a fazer, né? Então, lá quando criança, você foi exposto a uma equação desse tipo. X igual a raiz de x mais 2. Primeira coisa que você vai fazer para resolver, elevar ao quadrado. Aí ficou x ao quadrado igual a x mais 2, aplica Bhaskara, achou x igual a 2 e x igual a menos 1. Pronto. E daí? Você transformou a tua equação original numa outra, resolveu, só que as soluções dessa outra não são as soluções da original. Você criou soluções. Então, a tua equação, depois de uma operação que você realizou, que foi elevar os dois lados ao quadrado, não é equivalente à primeira. Você teve mais soluções do que você tinha. Então, não tem aí uma equivalência. E poderia acontecer também de você perder soluções. Por exemplo, imagine que a tua equação a ser resolvida deixa eu escrever aqui, que agora eu não lembro de cabeça, acho que é x ao cubo igual a x, tá? X ao cubo igual a x. A tua equação a ser resolvida é x ao cubo igual a x. Bem, talvez seja natural você tentar resolver essa equação e dividindo os dois lados por x, você recai em x ao quadrado igual a 1. E daí você responde que o conjunto de solução é mais ou menos 1. Pronto. Você gerou a partir de uma equação, gerou uma outra, através de uma certa operação, que foi dividir os dois lados por x, gerou uma outra equação e o conjunto de solução dessa outra não é o mesmo que o da original. Você perdeu, nesse caso, você perdeu soluções. Por quê? Dividir por x, você esqueceu de ver que x pode ser zero e daí você não tem esse direito. Tá? Então, aqui em sistemas lineares, o que a gente vai fazer são operações, alterações nas equações que não mudam o conjunto de solução. Isso é fundamental. Uma delas, multiplicar uma linha ou uma equação, né? Quando eu falo multiplicar uma linha, pense, por enquanto, em multiplicar os dois membros da igualdade. Professor, tá? Depois isso vai ser linha porque vai ser uma matriz. Fala. Professor, eu só fiquei com uma dúvida ali, assim, como é que eu vou, eu sei que quando eu aplicar uma operação, eu vou estar transformando e eliminando ou não uma solução. Por exemplo, no primeiro exemplo que o professor deu, eu elevei ao quadrado. E perdeu, não, e ganhou uma solução que é falsa, uma solução
estranha, raiz estranha. Não Ah, é tá, tá, raiz, tá. Porque era 2 e menos um que vai dar a solução, o menos um não entraria, porque menos um igual não entra. a um. Ah, Exatamente. tá. Então, lá Então, naquele exemplo que eu dei, você gerou uma nova equação com soluções que não são soluções da equação original. e o No outro eu segundo perdi. exemplo, você perdeu soluções. E Sim, agora a gente vai ver uma maneira de que você não perde nem ganha, você mas fica com o como, conjunto de solução inalterado. mas a dúvida é como que eu vou, eu sei, a menos de prova, obviamente, porque daí nas matrizes eu sei que a gente faz a prova mostrando que elas são linha equivalente, sei lá o que lá. Isso é o Mas, que a gente vai ver agora. mas como que aqui eu sei que eu perdi e ganhei? Porque aqui são exemplos simples, né? Mas imaginar num Ah, não, não, sistema. não tem. Não tenho, não tenho uma receita, eu não sei te dizer. Ah, O tá. que eu É sei tudo te caso a dizer é caso. isso. O que eu sei te dizer é isso, que dependendo da situação, você pode perder ou pode ganhar Ah, soluções que não são do original, tá? isso, Então, isso acontece muito não quando a tem gente uma está receita. quando a gente está trabalhando com Não tem. algoritmos ali, né, que tem várias matrizes e tu tem infinitos espaços, soluções, aí se tu Pois aplica é. uma transformação, tu não sabe se aquela vai ser o ótimo ou não, enfim, tem várias Mas a situações. ideia é a seguinte: se você puder reverter a operação, tudo bem. Então, elas Ah, vão dar equivalentes. No caso desses dois exemplos que eu dei, nenhuma delas você pode reverter, basicamente. a Elas não palavra-chave é são reversão, equivalentes. né? Não são equivalentes. No caso, uma você não podia nem ir, nem fazer a ida, de dividir os dois lados por x. Tá? Se você não Hum, tiver as duas, a ida e a volta, elas não são equivalentes. Mas vamos focar agora na álgebra linear. tá Então, bom. multiplicar uma linha por uma constante não nula, bem, isso aí não altera o conjunto de solução, porque você pode se arrepender, ou você pode reverter e dividir por essa constante. Então, você multiplicou por 10, recaiu numa outra equação. Bem, divide por 10 essa outra, você volta na original, então você tem equivalência. Permutar duas linhas, ou seja, permutar duas equações. Obviamente que isso não altera o conjunto de solução. Essa talvez seja a operação elementar mais interessante, que não fica claro, né? Multiplicar uma linha por uma constante, adicionar outra linha. Vamos detalhar isso um pouco melhor para ver que essa última operação também não altera o conjunto de solução. Então, por exemplo, multiplicar uma linha por uma constante. Eu acho que eu nem escrevi aqui aquela de permutar, porque obviamente que quando você permuta duas equações, o teu sistema ficou o mesmo. Então o conjunto de solução ficou o mesmo. Vamos para aquelas outras duas. Multiplicar uma linha, por exemplo, a linha i por uma constante. Então você tem a linha i do sistema, obviamente que eu não escrevi o sistema inteiro, tá? Você tem a linha i do sistema, multiplica por uma constante, k, não nula. Aí você vai ter essa nova equação dentro do novo sistema. É equivalente? Sim, porque você pode pegar esse novo sistema, multiplicar esta equação aqui por 1 sobre k e voltar para o original. Então, o fato de você poder ir e voltar significa equivalência. Eu escrevi sim, eu pensei que eu não tinha escrito, mas eu escrevi. Permutar duas linhas. Permutar duas linhas, obviamente, né? Você trocou a linha I com a linha L. Bem, se arrependeu, troca a linha L com a linha I de novo, tá? Então, troca a linha L com a linha I e você volta no anterior. Então, obviamente que isso não altera. E essa operação que é a mais interessante, que é a seguinte: multiplica uma linha, por exemplo, por uma constante, soma com a linha L, e isso vai ser a nova linha L, tá? Então, isso que está aqui em cima, ó, leia assim, ó, a nova linha L é K vezes a linha I mais a antiga linha L, tá? Então, multiplica a linha I por K, ela não vai se modificar, tá? A linha I não vai se modificar. Ela só vai servir de base. Multiplica ela por K, soma com a linha L e deixa no lugar da linha L. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. E eu vou indicar desse jeito por enquanto. Multiplica a linha I por K, soma com a linha L e deixa no lugar da linha L. Então, multiplicando a linha I por K, eu só escrevi ela aqui, ela não vai fazer parte do sistema, é só auxiliar. Agora eu vou somar essas duas e o sistema vai ter a linha I igual, sem modificar, e a linha L nova. Está aqui. Então, veja, vai ficar, ó, KAI1 mais AL1x1, tá aqui, ó. KI2 AL2x2, tá? Tá vendo? Então, o novo sistema, a linha I permaneceu a mesma, a linha L ficou modificada de acordo com essa regra. Essa não é trivial de ver que dá equivalência, porque você, de fato, modificou ali de uma forma que não está trivial a volta à equivalência. Mas é. Basta você fazer a mesma operação nesse novo sistema aqui. Multiplicar por uma constante e somar. Multiplica a linha I de novo por uma constante, soma com a linha L
com essa linha e deixa no lugar dessa linha. Qual constante? A oposta, tá? Basta multiplicar pelo menos K, aqui, somar aqui, e daí vai ficar, ó, K e 1x1, mais esse aqui, né? Não, menos K e 1x1, mais isso aqui, cortou o K e 1x1, ficou AL1x1, ou seja, voltou no original. Então, aqui fica bem claro o seguinte, que essas três operações elementares não afetam o conjunto solução. Bem, obviamente que ficar carregando isso aqui, ó, ao longo do processo, dos exercícios, dos slides, etc., ia ser extremamente chato, pedante, ia gastar muito slide, ia gastar muito papel, caneta, lápis, etc. Então, o que a gente vai fazer, obviamente, é perceber o seguinte, que o papel do x1, x2, etc., o papel das variáveis aqui, em todas essas discussões, é menor. Quem tem o papel principal aqui? Os coeficientes, AI1, AI2, AL1, AL2, etc. Esses novos coeficientes aqui. Então, são eles que importam. E é por isso que, ao invés de trabalhar com equações, a gente vai escrever um sistema na forma matricial. Tá? Então, aqui ele está na forma matricial, a multiplicação de matrizes que você sabe. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar é o seguinte. É um curso de álgebra linear, mas que é para pós-graduação. Então, eu vou partir da hipótese que vocês têm um curso de álgebra linear básico, que vocês têm, pelo menos sabem o que é uma matriz, sabem o que é uma multiplicação de matrizes, sabem algumas coisas. A gente vai discutir aqui outras, mas eu vou partir da hipótese que vocês sabem algumas coisas. Então, por exemplo, multiplicar essa matriz aqui, que é M por N. Por essa matriz... Ah, pessoal, aqui saiu um errinho, ó. Esse 4 aqui é... Esse 4 aqui é N, tá bom? Então, depois me lembrem para eu arrumar isso aqui. N é o 4. Aqui esse 4 é N. Multiplicar essa matriz M por N por uma N por 1 vai dar uma M por 1, tá bom? Então, a primeira linha vezes essa coluna, que é uma única coluna, igual ao B1, vai dar essa primeira equação aqui, tá? Então, essa é a forma matricial. E na hora de fazer aquelas operações elementares, o que a gente vai fazer é justamente fazer as operações na matriz. Bem, para representar um sistema, o que eu vou usar como notação aqui nos slides, e o que a gente normalmente usa quando escreve no quadro, né, no papel, é por uma barrinha aqui pontilhada, talvez, né, separando os coeficientes, né, nessa matriz grandona aqui, separando os coeficientes dos termos do segundo membro, né, e que é o que a gente chama de matriz ampliada, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Ok. Então, veja, aqui a gente tem a matriz de coeficientes do sistema, aqui a matriz ampliada do sistema, e note uma coisa, se a gente quer resolver o sistema, né, se a gente quer resolver esse sistema aqui, a gente vai ver agora como aplicar as operações elementares para transformar ele num outro, e obviamente, se a gente pensar naquele exemplo lá onde o sisteminha, as equações tinham poucas variáveis em cada equação, né? Cada equação só apareciam poucas variáveis, uma de preferência, você consegue resolver esse sistema de forma simples. Então, qual vai ser a ideia? Aplicar essas operações elementares com um propósito: eliminar coeficientes, zerar coeficientes. Então, por exemplo, aqui, quando você aplica essa operação, transformando esse sistema nesse outro aqui, se você escolher o K adequadamente, para fazer essa conta aqui com AI1 e somar com AL1, que é essa conta aqui, e tornar isso igual a zero, você simplificou o teu sistema. Então, esse vai ser o propósito, transformar coisas em zero, tá? E, obviamente, que você tem que fazer isso nos Bs também. Então, essas operações elementares, a gente vai fazer na matriz ampliada, não só na matriz de coeficientes. Bem, ia ficar muito chato fazer isso numa matriz genérica. Vamos pegar aqui um exemplo para entender a ideia, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui e eu vou usar a palavra pivoteamento para esse processo. Forma escada é a forma final, que depois eu explico o que é quando a gente chegar na matriz final. Aqui eu explico o que é, mas basicamente é você ter pivôs que são iguais a 1, o resto na coluna do pivô tudo zero, e esses pivôs têm que
seguir um padrão de sempre ir descendo e à direita, descendo e à direita. Então, os pivôs que são iguais a 1, eles vão estar dispostos nessa forma escalonada, escada. Desce e vai à direita, desce e vai à direita. E quanto à direita? O mínimo que você puder caminhar. Se puder dar um passo só à direita, ótimo. Se precisar dar 2 passos, 3, paciência. Mas quanto à direita, o mínimo possível. Essa é a regra. Como isso a gente vai ver nos exemplos, depois a gente vê direitinho. Mas basicamente aqui, eu vou multiplicar a primeira linha por -1, somar com a terceira linha. Por quê? Porque se eu fizer essa conta, eu vou gerar uma outra matriz cujo sistema associado é equivalente, porque essa operação elementar não altera o conjunto de solução. Multiplicando aqui por -1 e somando aqui, vai dar isso aqui, ó. Ó, pessoal, é o seguinte, a gente pode até ver aqui essa primeira conta, mas olhar esses slides de novo com calma, com tempo, fora do horário da aula, é tarefa que vocês vão ter, tá bom? Então, eu não vou me prender muito aqui nas contas, tá? Então, aqui vamos ver só a primeira linha, ó. -1 vezes 1 dá -1, somado com 1 dá 0. -1 vezes 2 dá -2, somado com 1 dá -1, tá aqui. -1 vezes -1 dá 1, somado com 2 dá 3. -1 vezes 3 dá -3, somado com 2 dá -1. Tá vendo aqui? A segunda linha ficou igual, a primeira linha ficou igual. Ela só serviu de base e tá aqui. Agora, eu já tenho um pivô aqui em cima. Agora eu vou procurar o próximo pivô, abaixo e à direita. Abaixo e à direita, mais à direita, só que o mínimo possível que eu tenho que caminhar. Bem, logo já na próxima casa, que é a segunda casa, segunda coluna, eu já acho um elemento não nulo para transformar em pivô. Se aqui tivesse um 0 e aqui embaixo esse -1, a operação elementar que a gente ia fazer era trocar essas duas linhas de lugar, tá? Se aqui tivesse um 0... Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Tá. Então, se aqui fosse 0, você não ia para esse elemento aqui para ser pivô, porque senão depois você ia ter que voltar para a esquerda e não pode. Sempre tem que ir para a direita para achar os pivôs. Então, se aqui fosse 0 e aqui -1, você trocaria essas duas linhas de lugar, as linhas todas, e esse -1 viria para cá e aqui estaria o pivô, tá bom? Bem, aqui a operação elementar de multiplicar uma linha por uma constante, ou uma equação por uma constante, não nula. Isso dá uma outra matriz de um outro sistema, tá vendo aqui, ó? Ó, a segunda linha, só ela que ficou alterada. Equivalente ao primeiro. E assim por diante, tá? Agora eu multiplico aqui por 1 e somo aqui, vai zerar esse elemento, ó. 1 vezes -1 dá -1, somado com 3 dá 2 e assim por diante, tá vendo? Então esse é o procedimento e a gente vai fazendo isso até chegar nesta matriz aqui. Como eu disse, eu não vou ter tempo de explicar cada continha se por acaso alguém não entendeu. Vocês vão conferir e se por acaso eu cometi algum erro aqui, vocês me avisem para eu arrumar os slides, tá? Mas a princípio eu espero que não tenha tido erro nesse aqui. Então, chegando até o final nessa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui ela representa um sistema equivalente ao sistema original. Aliás, qual é a primeira equação? Não, qual é a terceira equação do sistema original que está representado pela matriz que a gente começou? Me digam aí a terceira equação. As variáveis chame de x, y e z. X mais y mais 2z igual a 2. Exatamente. Digamos que alguém prefira chamar as variáveis de R, S e T. Me diga qual é a primeira equação. R, S e T. R mais 2S menos T, né? Igual a 3. Igual a 3. Veja, o nome das variáveis pouco importa. O que importa são os coeficientes, tá vendo? Mas, enfim, se você chamou as variáveis de x1, x2, x3, como eu chamei aqui agora há pouco, então é x1 mais 2x2 menos x3 igual a 3. Mas não importa o nome das variáveis, o que importa são os coeficientes. Tá, o nome das variáveis eu vou voltar com o x1, x2, x3, que é o que eu usei, porque é uma notação genérica, conveniente quando você não sabe quantas variáveis tem, né? Se você tem 1000, não dá para usar x, y, z, r, s, t, porque vai faltar alfabeto. Então, é x1 até x1000. Se são só 3, e você não quiser usar índice, que é chamado de x, y, z, fique à vontade. Mas eu vou chamar aqui de x1, x2, x3. Bem, agora me digam a primeira equação do sistema que é equivalente ao nosso sistema original,
Só que a matriz dele está representada aqui embaixo. A primeira equação, 1x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 1. Ou seja, a equação já está dizendo a solução. Tá vendo? Ó, então aqui está um resumo. A gente partiu dessa matriz, chegou nessa. Essa aqui está na forma escada, tá? Tem os pivôs sempre para baixo e para a direita. O resto da coluna do pivô é 0 e assim por diante, tá? E cada pivô sempre vai à direita do anterior e para baixo. Cada linha só tem um pivô no máximo, cada coluna no máximo um pivô e assim por diante. Então, os pivôs que eu estou pintando de rosa, e nesse caso aqui, a solução já está explícita. Quando você lê a equação, você já está lendo a solução. x2 igual a 1, x3 igual a 0. Tá? Então, essa que é a ideia. Obviamente que isso a gente não consegue fazer em todo o sistema, desse jeito ali, onde você tem uma solução única, bonitinha, como aquele exemplo ali. Por exemplo, vamos olhar esse aqui. Eu quero estudar esse sistema aqui em termos de M, tá? Então, M aqui é um parâmetro. M não é uma variável. As variáveis aqui são x1, x2, x3, x4. Os Bs são 3, menos 1 e M. Então, M é um valor para B, para o B3. É uma incógnita, é algo que eu também quero descobrir, assim como x1, x2, x3, x4, mas não coloque no mesmo saco, não coloque no mesmo pacote, não enxergue a incógnita M com os mesmos olhos que as variáveis x1, x2, x3, x4, tá bom? É importante isso. Então, em termos de M, eu quero analisar esse sistema nas variáveis x1, x2, x3, x4. Bem, aqui aplicando o pivoteamento, de novo, pessoal, vocês vão depois olhar com calma essas operações. Aqui, por questão de espaço no slide, eu não pus a operação aqui do lado da matriz, tá? Por exemplo, ó, multiplica a linha 1 por menos 1 e soma com a linha 3 e deixa no lugar da linha 3. Essa operação, ela está indicada aqui em cima, ó. Tá vendo? Se eu colocasse aqui do lado, não ia caber no slide, tá? Então, a linha 1 vezes menos 1, soma com a linha 3 e deixa no lugar da linha 3. Vai produzir esse 0. E vai alterar, obviamente, alguns outros elementos. Então, eu deixo como tarefa vocês verificarem depois essas contas, tá? Então, a gente vai tendo aqui, vamos ver se a gente já está. Será que essa aqui já está na forma final? Será que o pivoteamento acabou? Ó, aqui tem um pivô, já ele vai ser pintado de rosa, eu acho. Aqui outro pivô. Tem como conseguir mais um pivô nessa matriz ampliada aqui? Sim, não ou depende? Não. Pessoal, é o seguinte, o pivoteamento que a gente está fazendo na matriz ampliada de um sistema é na matriz inteira. O pivoteamento na matriz de coeficientes é só você apagar essa última coluna aqui, que está depois dessa vertical aqui, e está aqui a matriz dos coeficientes já pivoteada. Ó. 1, 0 na coluna. Pivô, 0 na coluna. Não tem como conseguir mais pivô nessa parte. Ah, e esse menos 1 não dá para transformar em pivô? Não. Cada linha só pode ter um pivô, no máximo. Então, eu vou perguntar de novo para a matriz ampliada, que é essa matriz aqui toda, se o pivoteamento dela acabou, se não acabou, se acabou com certeza, se não acabou com certeza, ou se depende. Por favor. Acabou com certeza. Are you sure? Sim, porque não tem como eu achar mais pivô aqui, não importa o que eu faça. Acho eu, né? Eu quero outras opiniões. Vamos lá. Olha, pode ser que eu só estou dando uma de engraçadinho e você está certo, tá? Pode ser. Mas eu quero outras opiniões. Eu acho que também concordo com ele. Não vejo assim que tenha mais. Tem como continuar o pivoteamento? Será que não? Alguém acha que tem como continuar o pivoteamento? Deixa eu voltar aqui no pedido aqui. Cadê? Ai, pera lá. É que o professor disse, né, que a gente tem que caminhar para a direita e para baixo. Ó, E aí o mínimo possível para a direita. Aqui. Olha o enunciado. Estudar o sistema em termos de M, e M eu comentei que era um parâmetro, né?
Não era uma Sim. variável no mesmo status, mas M era um parâmetro. Então, em termos desse valor M, eu quero saber o que ocorre com esse sistema. Se vai ter solução, se não vai ter solução, se vai ter uma única solução, como esse exemplo anterior, né, que a solução